Fala, Dev! Olha só, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um guia minimalista para desenvolvimento de software, menos código, mais elegância, feito por essa pessoa. Cadê o zoom? Vedanji Tokal. Deve ser isso. Postado 26 de novembro. Vamos dar uma olhada. Ela começa dizendo aqui, é como Marie Kondo conhecesse o seu código e sussurrasse. Não conheço Marie Kondo, então eu não vou entender a piada. Só que ela só tá querendo dizer que isso aqui não dá alegria, isso aqui dá uma certa alegria na gente. No mundo do desenvolvimento do software, onde a complexidade pode facilmente sair do controle, bem verdade, quem tá iniciando aí, para quem tá iniciando já vai perceber que algumas coisas começam a ser complicadas conforme o código vai aumentando, mas, cara, quanto mais você vai se aprofundando na área, mais você vai ter complexidade de código, você vai ter código gigantesco, e é uma coisa bem interessante que eu acabo vendo de iniciantes contra seniors, por exemplo, é que às vezes o iniciante ele vai achar que alguma coisa nova que ele acabou de descobrir é tão legal que vai ser uma bala de prata que ele já vai trazer pro código, e às vezes, com o passar dos anos e da senioridade, ele vai vendo que aquilo ali não precisava ser daquele jeito, ou não precisava ser tão complexo, poderia ser mais simplificado e etc. E eu vou ter algumas questões, inclusive nesse post, que eu vou estar discordando veementemente da pessoa, mas eu vou estar entendendo qual que é o ponto de vista dela, né? Então, verdade, vai sair muito fora do controle conforme a gente vai crescendo, e aí, nesse guia minimalista para o desenvolvimento de software, vai ser discutido aqui o minimalismo, a simplicidade, como que isso pode levar a um código mais limpo e eficiente. Aqui vem uma outra grande questão das pessoas que elas estão começando agora, que acreditam que menos código geralmente é um código mais limpo. Mas eu vou mostrar pra você que não é bem assim. Algumas vezes sim, inclusive nesse post que essa menina traz, eu acho que ela vai trazer isso. Ela vai dividir em alguns tópicos. Ela vai falar sobre a legibilidade do código e como isso é importante. Ela vai falar um exemplo do mundo real, que é numa consulta de banco de dados. Ela vai falar sobre menos é mais. Ela vai falar sobre dependências desnecessárias, o princípio do dry. E ela vai falar sobre um código autodocumentado, que são princípios também do Clean Code. Fora isso, ela vai falar de documentação, controle de versão também. Ela vai falar muito em Python, porque é a linguagem dela, mas a gente vai entender bem legal o que ela está dizendo. Basicamente, o minimalismo no desenvolvimento de software significa conseguir mais com menos. Trata-se de criar um código direto, conciso e fácil de entender. Dessa forma, você pode dar ao seu projeto complexo uma abordagem simplificada e manter a produtividade e a sanidade do desenvolvedor. Muito bom. Muito bom. Realmente, o código ele precisa ser legível. Quando você vai estudar princípios de Clean Code, que momento da sua carreira primeiro você vai ter que estudar? No começo da sua carreira? Não. No começo da sua carreira você precisa entender muita coisa fundamental, muita coisa básica. Foca no básico, foca no fundamento. Com o passar do tempo, você vai sentindo a necessidade de entender isso aqui que ela está dizendo, que é sobre código mais limpo. Não necessariamente um código menor de linhas é um código mais limpo, ok? Bem importante a gente salientar isso. Aí ela está falando então da legibilidade do código e dizendo que isso é importante. Considere o seguinte exemplo Python, que calcula a média de lista de número. Então ela começa com uma função calculate average numbers, passando aqui os números. Ela vai fazer uma variável para o total, uma variável para o contador, vai rodar um for, e de cada número que tiver ali dentro ela vai somar ao total, vai fazer aqui o contador do total de números, e aí depois no final ela vai calcular a média, né? Pegando o total, dividindo pelo contador. Então você pode saber o que essa função faz olhando o seu nome, calcular a média. Mas você pode dizer como isso acontece rapidamente? Não, certo? Porque a gente teve que ler linha a linha. Nesse código não minimalista, o propósito da função não é imediatamente evidente e envolve complexidade desnecessária. Mas agora, calcular a média, dessa forma, passando os números, e fazendo já o uso de uma função chamada sum para somar os números, dividido pelo contador de total de cada número aqui, pode ser mais claro. Aqui vem o grande lance. Pode ser mais claro, desde que você entenda esse básico dessa linguagem, do sum e do length. Se você está começando agora, provavelmente o seu algoritmo ele vai cair nessa parte aqui, e nessa parte você vai entender melhor do que essa, se você estiver começando e estiver dando pequenos passos. Mas conforme você vai dominando a linguagem, de fato, isso aqui é muito mais simples, muito mais curto, 2 linhas é muito mais rápido de ler do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Bem, então, essa versão dela aqui realmente é altamente legível e atinge o mesmo resultado, sabendo num segundo que estamos dividindo a soma e etc. Mas eu vou mostrar para você como nem sempre algo curto ele dá mais sentido. Teve uma certa vez que eu gravei um vídeo para Rocket City
E o vídeo era The Bounce. Nesse vídeo aqui, pessoal, de Code Drops, eu comecei explicando bem devagarinho o que era o The Bounce, beleza? Vou até dar uma diminuidinha aqui pra você só olhar o vídeo comigo. Bom, então eu fui rapidamente, assim, ó. Rapidamente não, fui com bastante calma explicando o que era o The Bounce, beleza? Como fazer um com um código maiorzinho, beleza? Fui explicando ali com um código maior. Lá no finalzinho eu fui dar uma brincada. E fui escrever a mesma ideia da função de bounce, só que menorzinha. Eu fui querer dar uma diminuidinha só pra brincar com o pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. E teve nos comentários gente de diversos níveis falando que isso aqui, ó, dá uma olhada. Isso aqui é uma função de bounce encurtada. Aqui tá envolvendo muito o princípio avançado de programação. E isso aqui pode ser menor, o código, mas ele não é legível para todos os níveis. Se eu tô pegando na minha equipe alguém que tá começando a trabalhar agora, a pessoa não vai conseguir decifrar o que tá escrito aqui. Ela vai sofrer pra caramba. Diferente de algo maior. Vamos ver aqui o The Bounce maiorzinho. Eu queria saber onde eu terminei ele. Eu acho que mais ou menos aqui eu terminei ele. Eu não sei se eu vou ter uma visão ampla, tá? Não sei se eu vou ter uma visão ampla aqui. Mas isso aqui, ele se torna um pouquinho mais legível. Ele tá com mais passos ainda. Então, importante a gente ter esse senso crítico para dizer o seguinte: nem sempre algo menor em linhas de código é algo mais legível e realmente é algo que vai ser mais fácil de entender por todos os níveis e tudo mais. Beleza? Importante a gente lembrar disso. Aqui então, um exemplo do mundo real, que ela vai colocar mais um, que é uma consulta de banco de dados. Imagina que você precisa recuperar todos os usuários ativos do banco de dados. Aqui então ela está criando uma função, está fazendo a conexão com o banco de dados, está pegando aqui um cursor para fazer o select que ela quer, fazendo um array de usuários e para cada uma das respostas que ela receber ali, ela vai colocar o usuário nesse array, vai fechar a conexão e vai retornar o array de usuários. De outra forma, ela está fazendo um outro código, de outra maneira, né, ela está executando o código, que é menorzinho, mas volto a dizer, você começa a perceber que aqui tem conceitos mais fundamentais da programação. Então, se o iniciante entrar aqui com conceitos básicos, ele vai entender. Aqui ele vai precisar entender um pouquinho mais da linguagem em si, das coisas que estão sendo usadas ali para resolver isso daqui. Então, a última versão, ela diz, não apenas reduz o comprimento do código, mas também lida com gerenciamento de recursos de maneira mais elegante. Volto a dizer, depende do nível. Bom, menos é mais, diz ela. Você está fazendo as malas para as férias e está determinado a viajar com pouca bagagem. Você coloca sua camiseta favorita, um par de tênis, sua escova de dente, muito importante, né? Não esquecer. Mas então você começa a adicionar 5 pares extras de sapato, uma coleção de chapéus. Eu sei onde ela quer chegar. Tipo, você está colocando muita coisa que você talvez nem vai usar. E realmente, eu já vi códigos de algumas pessoas que às vezes tem muita coisa ali que às vezes ela até esqueceu. Ela fez, tipo, criou uma variável para criar. Por exemplo, vai lá, criei uma variável para instanciar uma classe e aí eu imediatamente já exporto essa classe. Nunca vou usar aquela variável. Por que eu criei ela e coloquei ali? Por que eu não respondi direto à instância? Eu entendo o que ela está querendo dizer. Então, se você olhar como essa bagagem nessa mala, nessa viagem, e pensar no menos é mais, provavelmente você vai acabar usando apenas o que você necessita de fato, né? Então, ela conclui, né? Evite dependências desnecessárias, importe apenas as dependências que você realmente precisa para realizar a tarefa em questão. Legal, ótimo, perfeito. Aqui vem outra coisa que eu preciso concordar com ela. Volto a dizer dos níveis, né? Então o iniciante acabou de aprender alguma coisa, ele já acha que ele precisa usar muito aquilo. E às vezes não, às vezes era só uma ferramenta para algum momento que ele não vai precisar usar. Então é legal que você entenda isso também. Nem sempre, não é porque você aprendeu agora React que você precisa criar o seu site de uma página só em React. Não faz o mínimo sentido. Tá faltando você conhecer mais coisas. Você simplesmente conhecer uma paradinha legal. Mas não faz o mínimo sentido. Às vezes, apenas um HTML e CSS resolveria. Menos é mais. Mas não, você vai ter que criar uma estrutura gigantesca, tentar descobrir muitas coisas, porque simplesmente você ama o React. Agora ele é a sua bala de prata. Aquilo que eu falei sobre o iniciante encontrar uma coisa e achar que é a bala de prata. Ou seja, aquilo vai resolver tudo pra sempre na vida dela. Não é assim, não precisa. Calma. Tudo é ferramenta, tudo é questão de você olhar, de você entender, e aí você fazer muitas coisas até você entender qual é o melhor cenário. Mike, eu tenho como saber isso de maneira mais curta? Sim, faça muitos projetos, comece a praticar bastante, não pare de praticar, todos os dias praticando.
Não é porque você é um bom jogador de futebol que você vai parar de praticar, a não ser que você seja o Romário, é claro, que daí você, naquela época, ele não precisava praticar. Mas a maioria dos jogadores, eles vão continuar chutando a bola do mesmo jeito, fazendo os fundamentos, praticando, porque eles precisam entender várias coisas para que na hora eles tomem a melhor decisão possível. Então, é assim que você expande a sua mente e o seu conhecimento. Conheça ferramentas, tenha curiosidade, continue estudando. E aí ela fala sobre seguir o princípio do DRY, que é Don't Repeat Yourself. Ou seja, não repita você mesmo. Você tem um pedaço de código que você pode muito bem extrair ele para uma função e usar aquela função sempre e não ficar repetindo um monte de código. Que é o que está acontecendo aqui, pessoal. Quando você vai conhecendo a linguagem, você vai entendendo, tipo, eu não preciso fazer um for para fazer isso daqui. Eu posso usar algo que já fizeram antes. Ambos resolvem para mim de uma maneira bem tranquila, tá bem? Então é isso que ela está dizendo, não se repita. Então descubra como que você pode usar módulos, como que você vai evitar coisas duplicadas no seu código. Sempre que você perceber que você está fazendo mais de 2 vezes no seu código, provavelmente você pode criar uma função para aquilo, você pode simplificar e usar o princípio do DRY, Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita, não fique repetindo, não fique fazendo Ctrl+C, Ctrl+V algumas vezes, né? Então escreva um código autodocumentado. Use nomes expressivos para as variáveis, funções e classes. Isso inclusive a gente falou aqui um dia desses aqui. Às vezes é melhor com que você entenda, né? Lendo, é que aqui tem pouco exemplo, na verdade. Mas se eu fosse extrair isso daqui, por exemplo, né? Todo esse select aqui, que nome que eu poderia dar para uma variável para explicar o que isso daqui está fazendo? Selecionar todos os usuários ativos. Select all, né? Active users. Posso fazer um nome de variável grande? Sim, devo, porque daí é um código autodocumentado. Cada linha que eu ler ali, variável, função e etc., classes, eu vou entender o que está acontecendo em cada linha. Eu não vou encontrar ali um U e depois eu vou ter que decifrar que o U era user. Fica meio estranho, né? Então, esse princípio aqui é um princípio de clean code. É um código que você não precisa ficar escrevendo depois um monte de comentários nele. Simplesmente por ler cada parte do código você vai entender. Então, isso vai reduzir a necessidade de comentários extensos, mantendo o código mínimo. Além disso, menos explicações significam mais tempo para você programar ou aproveitar suas férias. É verdade. Porque senão você vai ter que ficar explicando sempre para o seu time o que você estava fazendo. Fora isso que ela falou aqui, documentação, ao mesmo tempo que mantenha o seu código conciso, certifique-se de que esteja bem documentado para ajudar a compreensão e manutenção futura. A gente fala muito de JavaScript, e no JavaScript eu recomendo que se você estiver fazendo bibliotecas ou alguma coisa assim, usa o JS Docs. Ele é um tipo de documentação já direto no código, direto nos comentários, e depois você pode usar alguma ferramenta extra que ele simplesmente deixa aquilo bonito, fácil de encontrar. Então JS Docs, delicinha para você fazer documentação enquanto você está criando uma API ou alguma coisa assim. Inclusive teve alguma ANLW que nós usamos, uma API que eu criei, uma documentaçãozinha e tal, eu mostrei um pouquinho como que funcionava. Eu acho que ou foi ANLW ou foi um Nitro. De qualquer forma, dentro da plataforma da Rocket City vocês conseguem encontrar isso de maneira bem tranquila, beleza? Além disso, a visão do seu código deve ser claramente transmitida na documentação, né? A gente tem muita preguiça, pessoal, confesso, como programadores a gente tem preguiça de documentar, mas se a gente consegue fazer isso, cara, a gente ajuda demais nosso time. Controle de versão, claro, né? Utilize sistemas de controle de versão, como o Git, que é o mais famoso, para rastrear alterações de código, facilitando o gerenciamento e a colaboração. É muito bom mesmo, porque você consegue sempre explicar tudo o que está acontecendo ali, você consegue usar até, se você usa um GitHub, por exemplo, lá tem a parte de issues tracking, você consegue entender e organizar seu projeto através das issues, é bem legal, além da colaboração das pessoas podendo trabalhar junto com você no seu código. Então não se trata de dizer menos, mas de dizer mais com menos. Portanto, seja claro, conciso e deixe o seu código falar por si. Feliz codificação, happy coding, guys, folks, happy coding, folks. Legal, é bacana. Vamos deixar isso daqui para vocês depois, aí esse link, beleza? Bacana, então tem coisas que eu devo concordar, tem coisas que não é bem assim, não é simplesmente ler e falar, beleza, agora eu vou sempre buscar no meu código uma maneira de deixar ele pequenininho, não é isso. Também acho que nem é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer muito mais em um código que seja fácil de se entender. Show de bola?